Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Rodrigo Muniz comenta a volta ao Flamengo. Caio Henrique, na mira do Mengão, tem como ídolo um ídolo rubro-negro. Leonardo Jardim conversa com o Danilo sobre seu futuro. Veteranos ajudam a Leonardo Jardim a divulgar suas ideias. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, falando do mercado da bola rubro-negro. Então, se você quiser estar totalmente atualizado sobre as notícias do Mengão, você tem que se inscrever nesse canal, não paga nada, meus amigos, é totalmente de graça e você passa a ter acesso aí a conteúdos diários falando do Mengão. Meus amigos, domingo tem Fla-Flu, Flamengo em excelente fase. Leonardo Jardim, eu vou te dizer que foi uma grata surpresa, principalmente pela adaptabilidade do Leonardo Jardim ao Flamengo, né? O jogo na altitude foi o melhor jogo na altitude nos últimos anos do Flamengo. Leonardo Jardim com uma estratégia 100% perfeita, e acho que uma das grandes qualidades do treinador é o diálogo, né? Muita gente fala, Leonardo Jardim, linha dura, nada disso, meus amigos. Ele é profissional e muito próximo dos jogadores. E alguns jogadores com mais experiência vêm ajudando o Leonardo Jardim a implementar as suas ideias, né? Entre eles, Danilo, com 14 anos de Europa, Alexandro, 13 anos de Europa, e Jorginho, base 15 anos de Europa. Eles ajudam aí ao treinador a ter as suas ideias espalhadas, né? Foi a partir do diálogo entre eles, né, que existe aí uma possibilidade muito grande do Leonardo Jardim ter entendido rapidamente o que é o Flamengo, como o Flamengo joga, o que a torcida espera do time rubro-negro, né? Então, meus amigos, parece que o Leonardo Jardim já tem mais tempo no Flamengo. De novo, uma grata surpresa, principalmente a questão da flexibilidade, que é fundamental para o sucesso, e principalmente a ânsia. Ele sempre fala, olha, eu fiz um estudo das estatísticas nos últimos anos, nós, ano passado, ele se inclui, nós empatamos tal jogo, perdemos. O Leonardo Jardim realmente se preocupou muito em estudar o Flamengo e usa como base jogadores aí com muita experiência para que, de alguma forma, a sua ideia seja implementada. Tá de parabéns o Leonardo Jardim. Aliás, eu disse muito antes dele ir para o Flamengo, quando ele estava no Cruzeiro, eu já dizia isso. Leonardo Jardim é o segundo melhor técnico português da história do futebol brasileiro, né? Só o Jorge Jesus é melhor que ele. O resto fica muito abaixo dos dois, né? Eles estão aí um degrau acima, até pela carreira, né? Até pela carreira, né? E falar em carreira, meus amigos, Danilo deve parar de jogar futebol profissionalmente no final do ano, mas parece que existe já um plano do Flamengo aproveitar o Danilo. E eu acho que é um acerto. O BAP já falou nisso, e o Leonardo Jardim ontem falou isso também à Flamengo TV. Abre aspas, Danilo está naquele pequeno grupo de jogadores que sabem envelhecer no futebol. Muitos não sabem envelhecer porque querem jogar aos 35 a mesma coisa que jogavam aos 30 e aos 25. O Danilo quer jogar, mas ele sabe que sua qualidade e impacto dentro da equipe é maior que somente jogar. Foi um dos jogadores que me ajudaram nessa integração, com disposição espetacular para o treino, atitude impecável, com o mesmo empenho jogando ou não jogando. Isso com certeza o Ancelotti vê na seleção brasileira e quer esse jogador com ele. Os 11 jogadores que jogam mais
são importantes, mais são os 11 jogadores que jogam mais são importantes, mas tem jogadores que nos ajudam jogando ou não, que não fazem birra e não têm mau comportamento. É fundamental. Saber envelhecer no futebol não é para todos. Conheço jogadores com esse perfil e jogadores que não conseguem. Já conversei com o Danilo sobre a possibilidade dele continuar trabalhando com futebol. Ele é apaixonado por futebol, gosta do treino e do jogo. Quando ele decidir parar, ele vai estar integrado e não vai ser só com o Flamengo, que vai querer contratá-lo, porque é um jogador com o perfil dele, é sempre bem-vindo em qualquer organização. Tá aí, meus amigos. Eu acho que realmente o caráter do Danilo não é um caráter que se perde num mercado tão esquisito como é o futebol. Então, eu torço realmente aí com muita força que ele continue no Flamengo o ano que vem como dirigente, como auxiliar técnico, como qualquer que seja a posição, mas o Danilo é um cara necessário para o Mengão. Meus amigos, Flamengo monitora lateral esquerdo Caio Henrique, ex-Fluminense. É isso mesmo, meus amigos. Né, o Flamengo está buscando aí a possibilidade de substituir o Alexandre, que pode sair do Flamengo no final do ano. Ele tem muita dificuldade de acompanhar o ritmo do futebol brasileiro, pode ser que ele vá para um outro mercado onde se jogue menos, né? E aí a ideia é o Flamengo trazer um lateral. E o mais interessante, a ESPN fez uma entrevista há pouco tempo com o jogador do Mônaco, e ele disse que um dos grandes espelhos para o seu futebol é o do Felipe Luiz, né? O Caio era um jogador de meio campo que foi deslocado para a lateral, assim como o Felipe Luiz, né? E o Caio Henrique também tem esse mesmo caminho e sempre procurou observar bastante o Felipe Luiz. Então, me parece aí que pode vir a ser um excelente reforço para o Flamengo. E você, meu amigo, você gostaria de ter o Caio Henrique vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, outro jogador que falou aí a ESPN na possibilidade de voltar ao Flamengo é o Rodrigo Muniz, né? Rodrigo Muniz foi muito bem em 2020 com o Rogério Ceni, que o lançou, né? Muitas vezes ali o Rogério não contava com o Gabigol, com o Pedro. O Rodrigo Muniz fez alguns gols com a camisa do Flamengo, logo foi vendido pelo enorme potencial, renovou o contrato há pouco tempo com o Furlan, mas diz o Rodrigo Muniz, olha, eu acho que provavelmente um dia voltarei a jogar com a camisa do Flamengo. Né? Rodrigo Muniz ainda tem lenha para queimar na Europa, né? Um jogador relativamente novo, centroavante, que vai ter muitas oportunidades, de fato, ali, de prolongar a sua carreira na Premier League, mas um dia, diz ele, que é quase certo, voltar a vestir o manto sagrado rubro-negro. Aliás, poderia até ter tido uma chance com o Ancelotti, hein? Poderia ter tido uma chance com o Ancelotti. Esse ano dele não foi tão bom como o ano passado, mas o Rodrigo Muniz é um grande centroavante, joga em altíssimo nível e ainda dará muitas alegrias no futebol mundial e um dia voltará a vestir o manto sagrado rubro-negro. E você, meu amigo, você gostaria de ver Rodrigo Muniz vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.